Graça e paz, amados irmãos. Primeira sexta-feira de 2025, dia 3 de janeiro. Nós vamos começar o nosso ano falando sobre batalha espiritual. Preparei aqui hoje 7 salmos para uma guerra espiritual. Vamos começar com o Salmos 3, que Davi clama por socorro. Versículo 1. Senhor, muitos são os meus adversários. Muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. A nossa batalha não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra toda a potestade que se levanta contra a nossa vida. E nós, cristãos, somos atacados pelos mais próximos. Independente se é de família, amigos, né? Mas os mais próximos, os mais chegados. E quando a sua própria família se levanta contra você, nós temos que orar, clamar a Deus em alta voz, pedir a Deus o seu socorro. Porque, irmãos, esse é só o primeiro salmo, mas 1/3 de todo o salmo, que são 150, o Senhor, ali o salmista, ele clama a Deus o tempo todo, por são as aflições, são por lutas, são por perseguição. E então nós devemos clamar a todo instante, a todo momento, clamar a Deus. Pedir a Deus, porque Ele é o nosso refúgio. Ele é o que está presente a todo instante, a todo momento de nossas vidas. Nós precisamos, irmãos. Salmos 22 é o Salmo da cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite, e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és o rei, és o louvor de Israel. Em ti, os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e o livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos que me veem, balançam a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que o Senhor o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, desde-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como o leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca.
deixastes em pó à beira da morte. Cães me rodeiam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada. Livra a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondestes. Proclamarei o teu nome a meus irmãos. Na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor. Glorifiquem todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois o Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se branquetearão e adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele se agiu poderosamente. Este salmo retrata sobre o sofrimento de Cristo. Nossa batalha, nossa luta é para a saúde, doença, a morte de entes queridos. Nesse salmo existem dois fatos. É o brado de dor e aflição dos cristãos. E este salmo é inspirado pelo Espírito Santo, que fala sobre o sofrimento de Cristo. A nossa batalha, a nossa luta, nós temos que clamar a Deus para que a nossa saúde não seja afetada, que doença nenhuma nos atinja, vinda do inimigo, porque nós sabemos que existem doenças que é mediante o pecado, é mediante as práticas pecaminosas, são doenças que vêm de sofrimentos, de angústias, de falta de perdão, e nós não podemos permitir que esse tipo de doenças venha afetar o nosso corpo físico, porque nós somos o templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar do templo. E a nossa batalha é contra a morte de entes queridos. Nós temos o nosso lado sentimental, que somos apegados às pessoas, né? E nós se sentimos, nós ficamos presos a isso, né? E a palavra do Senhor mesmo, né, fala que deixa os mortos enterrar os seus mortos, porque nós temos que focar, né, em Cristo. É o nosso foco, a nossa caminhada, não ficar olhando para trás, não ficar pensando no passado, né? Isaías 43 também fala isso, né? O passado é passado, vamos focar nas coisas novas. Então, também ficar pensando muito nessa parte de entes queridos, né, que se foi, que era uma boa pessoa, amém, deixou um legado, mas ficar remoendo aquilo, isso te atrapalha na sua vida espiritual, na sua vida, na sua caminhada com Cristo. Essa é a nossa batalha também, tá? Uma delas. Salmos 34.
Davi louva o Senhor pelo livramento de um grande problema. Versículo 1. Bendito o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busque o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes da alegria. Seu rosto jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provém e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que o buscam, o Senhor, de nada tem falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra as memórias deles. O justo clama ao Senhor, os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvam os do espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Nossa batalha é contra os medos e os temores noturnos. Existe um exército celestial de anjos que são enviados para nos servir. Servir aqueles que irão herdar a salvação. O medo nos paralisa. O medo nos deixa sem ação e sem condições de agir. O inimigo, ele procura te colocar medo, porque o medo vai te deixar sem foco. O medo vai te paralisar sem que você tenha aquela atitude correta, sem aquela ação. E nós devemos ter a nossa confiança em Deus, em saber que Ele é o nosso Deus e que existem anjos enviados por Deus ao nosso favor para nos ajudar. Temos que deixar com que eles ajam a nosso favor. No Salmos 64, Davi suplica a Deus e espera que Deus faça. Ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa. Protege a minha vida do inimigo ameaçador. Defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão de malfeitores. Eles afiam a língua como uma espada e apontam como flechas, palavras envenenadas. De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro. Atiram de surpresa, sem qualquer temor. Animam-se uns aos outros com planos malignos. Combinam como ocultar as suas armadilhas e dizem: quem as verá? Tramam a injustiça e dizem: fizemos um plano perfeito. A mente e o coração de cada um deles o encobrem. Mas Deus atirará neles suas flechas. Repentinamente serão atingidos.
Pelas próprias palavras farão cair uns aos outros. Menearão a cabeça e zombarão deles todos que o virem. Todos os homens temerão, proclamarão as obras de Deus, refletindo no que ele fez. Alegrem-se os justos no Senhor e nele busquem refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. A nossa batalha contra os nossos inimigos e ataques de feitiçaria. Devemos orar a Deus para nos livrar dos nossos inimigos. Devemos orar a Deus a todo instante, pedindo a Deus para que toda obra satânica de feitiçaria não nos aflijam. Irmãos, ainda que seja lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ainda que nós cremos que Deus é o nosso protetor, a palavra do Senhor diz que nenhuma flecha, que nenhuma obra satânica, ela nos atingirá. Mas se nós não vigiarmos, se nós não estivermos com nossos joelhos dobrados, com a nossa vida no altar, se nós tivermos alguma falha, alguma brecha, não adianta. O inimigo, ele é sagaz. Não adianta, irmãos. Nós não estamos livres dos ataques do inimigo. Nós não estamos livres dessas obras de feitiçaria. Nós cremos, nós temos que confiar em Deus, saber que Ele vai estar sempre pelejando por nós. Mas nós não estamos livres desse ataque. Neste salmo, ele nos ensina que devemos confiar em Deus e que Ele lutará por nós. Devemos estar sempre clamando. A nossa batalha é contra o inimigo de nossas almas. Salmos 102. No dia da angústia, o salmista recorre a Deus. Versículo 1. Ouve a minha oração, Senhor. Cheguem a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos quando eu clamar. Responde-me depressa. Esvaem-se os meus dias como fumaça. Meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva sequida está o meu coração. Esqueço até de comer. De tanto gemer, estou reduzido a pele e osso. Sou como coruja no deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir. Tornei-me como um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições. Cinzas são como minha comida, e como lágrimas misturo o que bebo. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois me registastes e me expulsaste para longe de ti. Meus dias são como sombras crescentes, sou como a relva que vai murchando. Tu, porém, Senhor, do trono reinarás para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhe mostrar compaixão. O tempo certo é chegado, pois as suas pedras são amadas pelos teus servos, as suas ruínas o enchem de compaixão. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor reconstruirá Sião, e se manifestará na glória que ele tem. Responderá à oração dos desamparados. As suas súplicas não desprezará. Escreva-se isto para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor, proclamando: do dia do seu santuário nas alturas o Senhor olhou, dos céus observou a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Assim o nosso Senhor será anunciado em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Quando os povos e os reinos se reunirem
para adorar ao Senhor. No meio da minha vida, ele me abateu com sua força, abreviou os meus dias. Então pedi, ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus dias duram por todas as gerações. No princípio firmastes o fundamento da terra e os céus, as suas obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Como roupas, tu o trocarás e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Os filhos dos teus servos terão uma habitação, e os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Nossa batalha aqui é contra as cadeias de vícios. Irmãos, o pecado é uma cadeia que nos aprisiona. O pecado nos deixa presos a situações que às vezes nós não vemos saída. É como se nós estivéssemos dentro de uma cela, trancafiado, e não conseguimos ver uma saída. Por isso, a nossa batalha é contra os nossos vícios, nossos hábitos. Temos hábitos e vícios que nos impedem de chegar a Deus, de receber as bênçãos de Deus, das promessas de Deus. Irmãos, então nossa batalha aqui é para que Deus nos liberte de vícios e hábitos que entristece a Deus, entristece o Espírito Santo. Né? No versículo 6 fala que novos céus, nova terra, né? de que nós iremos morar lá. E é necessário mudar as nossas vestes. É necessário nós pedirmos perdão dos nossos pecados, nos limparmos sempre diante de Deus, tá? Nos santificarmos, para que possamos herdar essa terra, esses novos céus que Deus está preparando. Só vamos herdar com as nossas vestes limpas, né? E então a nossa batalha é contra os nossos hábitos, maus hábitos e nossos vícios. Salmos 112. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grandes riquezas há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. Bem-aventurado. O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Não temerá mais notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado. Range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Bem-aventurado, irmãos, o homem que teme ao Senhor. A nossa batalha aqui é por provisão, tomada de decisão e as nossas finanças. Amados, quer ver algo que me entristece o meu coração? É eu saber e às vezes ver pessoas que têm condições financeiras muito boas, aquele dinheiro que sobra, mas sobra mesmo, e é incapaz de ajudar alguém, é incapaz de ajudar uma família, porque está com o seu coração preso
nas coisas materiais, achando que vai faltar para ele amanhã. E não é assim. A Bíblia nos ensina que quanto mais se dá, mais você tem de volta. Devemos orar por nossas finanças. O salmista não tem medo das aflições. É tudo depositado no Senhor, a sua confiança. Irmãos, do primeiro Salmos até o Salmo 150, você pode ver que o salmista, ele crê no Senhor, ele confia totalmente no Senhor. Ele sabe que nada vai lhe faltar. E é dessa batalha é que nós temos que estar lutando dentro de nós, porque o espírito está pronto, mas a carne não. Então a alma fica relutando, a nossa mente fica relutando, e às vezes já ficamos achando que vai faltar, às vezes ficamos achando que não vamos conseguir, que não vai dar certo. Irmãos, apenas creia, apenas confie. Confia no Senhor. Ele é generoso. O Senhor, ele sonda os nossos corações, esquadrinha a nossa mente, a nossa vida. Ele sabe. Porque quanto mais preso às coisas terrenas, sabe? Preso onde a própria Bíblia diz que a traça e a ferrugem tudo vai consumir. Irmãos, nós não vamos levar nada disso para o céu. Nós não vamos levar nada disso num caixão. Então tenha o teu coração desprendido das coisas materiais. Ajude o próximo. Dê com alegria. Em 2 Coríntios, o Senhor falava disso. Né? Como aquela oferta da viuvinha. Né? Muitos estavam ofertando ali aquilo que sobrava. Né? Mas aquela viuvinha, ela deu aquelas 2 moedas, que era tudo que ela tinha. Não é que você tem que abrir mão de tudo. Mas, irmãos, é ser desprendido. É você dar e saber que aquilo não vai te fazer falta. É você abençoar o próximo. Ter o coração alegre em abençoar. Essa é uma das nossas batalhas que nós temos que lutar. Né? A nossa batalha por provisão, tomada de decisões de finança. Às vezes também nós tomamos decisões sem consultar o Senhor. Né? Às vezes nós entramos em dívida porque nós não consultamos o Senhor. Então isso é uma batalha. Não deixa de ser uma luta. Porque o inimigo, ele vai querer te travar em certas áreas e que ela não seja nas finanças. Salmos 142. Este salmo fala de uma pessoa amargurada, meio desesperada, sem apoio. Né? Em alta voz clama ao Senhor. Eleva minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento. A ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconder uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa contra a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. És tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei-me graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Irmãos, esse 7º salmo, né, é a batalha por paz contra a depressão, ansiedade, solidão. Né? Nós não estamos sozinhos.
temos um Pai Celestial que é o nosso amigo. Irmãos, não podemos deixar que a depressão, a ansiedade, a solidão tome conta de nossas vidas. Eu sei, irmãos, o que é isso. Né? Eu sei o que é você caminhar, olhar para um lado, olhar para o outro, se sentir sozinho. Não parece que não tem ninguém, parece que eu não vou chegar a lugar nenhum. Irmãos, como é ruim. Mas quando você deposita a sua confiança no Senhor, quando você acredita que você tem um pai ali do teu lado, que está prestes a te abraçar, que está ali para poder te ajudar. Irmãos, é tão maravilhoso. Então não deixa que a ansiedade, aquela coisa, aquela fadiga de ser ansioso, sabe, venha atrapalhar a tua caminhada. Irmãos, a solidão de você estar sozinho, você nunca estará sozinho. Acredite nisso, creia nisso, irmãos. O mundo espiritual é invisível aos nossos olhos, mas nós podemos sentir, nós podemos perceber, irmãos. Porque nesses 7 salmos nós vimos vários ataques. Nós lutamos contra esses ataques, nós lutamos contra doenças, nós lutamos contra o medo, contra as feitiçarias, contra os vícios, contra as depressões e ansiedades, irmãos. Nós vamos lutar juntos. Estamos aqui para unirmos força, porque nós somos o corpo de Cristo. Não podemos andar sozinhos. Não existe igreja tal, não existe a igreja tal, a outra. Não, nós somos um corpo só. Nós não podemos ser divididos. E como o salmista, apenas creia e confie. Apenas creia e confie. Para finalizarmos, irmãos, depois de todos os salmos ditos, o último salmo, Salmo 150, apenas louve e adore. Versículo 1, aleluia, louvem a Deus o seu santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e dança, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louvem ao Senhor. Aleluia! Mostre para Deus o quão grato somos por Ele cuidar de nossas vidas. Declare isso. Mostre para Deus. Mostre a alegria do seu coração para Deus. Que essa palavra, irmãos, de hoje possa falar ao seu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar mais no seu coração, na sua mente. Abra sua mente para que a palavra de Deus entre, penetre no seu coração, que fique guardado na tábua do seu coração essa palavra. E que 2025 seja um ano de muita paz, de muita alegria, de muito amor na vida de todos nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Muito obrigado e tenha um ano de muita alegria. Graça e paz a todos, irmãos.